TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente vem, claro, com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia para você. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Está na sua tela, temos o nosso e-mail oficial e, é claro, temos o nosso WhatsApp, o e-mail mais fácil de entrar em contato, DDD 24, o telefone é o 99248-3167, anota o nosso contato, manda sua mensagem, participa com a gente, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu lindo de viver. Quer pintura? Tá bonito. Quer Vamos pintura? Lá. Olha mas só. É a imagem de ontem, que não é muito diferente. Mais salpicado, agora, exatamente. Né? As nuvens estavam ali dando, parece até uma aquarela pintada, não parece? Verdade, né? Ali o sol, o pôr do sol, o nascer do sol ali atrás das nuvens. Os grandes pintores estão lá em cima, né? Aí dá uma mãozinha lá. Isso, dá uma mãozinha e fez essa paisagem linda pra gente colocar aqui como um quadro, tá? Bonito, realmente parecendo muito uma bonito. Aquarela. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 20 de agosto. Governo do Estado anuncia investimento de 15 milhões de reais no lançamento do Mundial de Ginástica Rítmica. Mais de 10 mil roubos de cargas foram registrados no país em 2024. Conheça a sarcobesidade, doença associada ao risco cardiovascular e fragilidade muscular. Baixa cobertura vacinal contra a influenza preocupa no estado do Rio. Petrópolis registra alta de vírus sincicial respiratório em 2025. E a audiência na Justiça discute o descumprimento de decisão sobre o Crazy Park. E você vai ver também, Petrópolis terá aumento na temperatura nesta semana. Agora no Correio Serrano na TV. Olha, gente, a gente começa olhando o que é notícia no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando, ela tá nas bancas R$ 2,00 somente para você conferir. A gente vai lá na primeira página olhar o que é destaque aqui no nosso jornal, viu? Temos lá 3 vagas do TCE do Rio, devem ficar para indicação do próximo governador. É claro, você acompanha todos os adiantamentos políticos na página 3, na coluna Magna Vita, e tem a nossa manchete. Gente, parece piada, mas não é não, viu? O Brasil, um bom parceiro dos Estados Unidos. Aí você lê embaixo, exclusivo. Informações oficiais do próprio governo dos Estados Unidos negam as afirmações do presidente do país que justificam o tarifaço imposto ao Brasil e demonstram que há superávit. Aliás, é um superávit bem pomposo, assim. Em 4 anos o Brasil tem aí um déficit com os Estados Unidos, ou seja, a gente compra mais do que exporta, de aproximadamente 500 milhões. E temos mais. Governo vai migrar contas para aplicativo de consignado e governadores do COSUD afinado com as causas ambientais. Olha aqui, todo mundo de violão na mão. Não, é uma viola, é viola. É viola mineira, é viola. Tô olhando as cravilhas lá. Isso. Tô olhando as cravilhas, é viola. E olha, a Justiça manda DENIT reativar radares da BR. Isso aqui é um problema que teve depois, com mais calma, com certeza. A gente vai trazer durante a semana mais sobre o assunto, viu? Mas a gente tem várias reportagens para trazer para você. A primeira, a gente fala que os trabalhadores com operações antigas de crédito consignado poderão em breve fazer a portabilidade sem sair de casa por meio do celular. A partir de amanhã, quinta-feira, e até novembro, o Ministério do Trabalho e Emprego vai transferir cerca de 4 milhões de contratos antigos
para a plataforma Crédito do Trabalhador, que fornece crédito com juros mais baixos a trabalhadores com carteira assinada. Isso, é aquele programa que foi lançado. Que tem aqui na nossa primeira página e a gente traz aqui para vocês. Os contratos antigos pertencem a funcionários que trabalham ou trabalhavam em empresas que tinham parceria com bancos para oferecer empréstimos com descontos das parcelas no salário. No modelo antigo, as empresas privadas tinham de fazer convênios com determinado banco para possibilitar o desconto na folha de pagamento. O trabalhador CLT tinha a opção de pegar o crédito consignado apenas na instituição com a qual o empregador assinou o convênio e compartilhou os dados funcionais. Esse modelo será extinto em novembro deste ano. Com o programa Crédito do Trabalhador, mais de 70 bancos e instituições financeiras poderão ter acesso ao perfil de trabalhadores com carteira assinada através do E-Social, que é o sistema eletrônico obrigatório que unifica informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de empregadores e empregados de todo o país. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o volume de crédito consignado privado poderá ultrapassar os 120 bilhões de reais neste ano. Desde junho, o trabalhador pode fazer a portabilidade de operações antigas do crédito consignado privado, escolhendo a instituição financeira que oferecer as melhores condições, como juros baixos e parcelas reduzidas. O processo, no entanto, só pode ser feito por meio do aplicativo do banco ou nas agências bancárias. A migração das operações antigas para a plataforma Crédito do Trabalhador, disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou na página de mesmo nome na internet, será feita pelo Dataprev, estatal contratada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para elaborar a plataforma. Bom, tá aí. E olha, o governo federal calcula que em 2025, mais de 30,5 milhões de beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, né, gente, validaram aí a prova de vida, procedimento anual que garante a continuidade de repasses previdenciários. O número corresponde a 90% dos que precisam fazer o procedimento de comprovação de vida para garantir a continuidade do benefício. A verificação costuma ser feita por meio de cruzamento de dados oficiais, o que possibilita à maioria dos beneficiários não ser necessária a ida ao banco ou mesmo o acesso ao Meu INSS para manter o benefício ativo. No caso de beneficiários não localizados pelo sistema automático, uma notificação exclusiva é enviada pelo banco responsável pelo pagamento do benefício. O governo alerta que há golpistas tentando enganar aposentados e pensionistas com ligações e mensagens falsas, ameaçando o corte do benefício, solicitando dados pessoais ou até marcando falsos agendamentos. O INSS não liga pedindo a realização da prova de vida, nem envia mensagens por WhatsApp, SMS ou aplicativos, ameaçando o bloqueio imediato do benefício. Também não envia servidores às residências dos beneficiários para recolher documentos ou para fazer o procedimento de comprovação de vida. Caso alguma dúvida persista, é possível o beneficiário fazer algumas consultas sobre a necessidade ou não de fazer a comprovação de vida por meio do aplicativo Meu INSS e do telefone 135 de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Pelo Meu INSS, basta acessar o site ou aplicativo, fazer login com CPF e senha e seguir as instruções para o reconhecimento facial, caso seja solicitado. Procure assim, então, o serviço Prova de Vida. Se aparecer a data da última atualização, está tudo correto. Olha, tem mais, hein, agora, né? Pois é, a vacinação contra a gripe segue abaixo do esperado no Rio de Janeiro. Apenas 1/3 do público prioritário procurou os postos de saúde até agora. Os números preocupam as autoridades de saúde que reforçam o alerta para idosos, crianças e gestantes. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde mostra que só 32,9% do público-alvo tomou a vacina contra a síndrome respiratória aguda grave por influenza até o dia 6 de agosto em todo o estado do Rio de Janeiro. Vale destacar que a meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% desse grupo, que é formado por idosos acima de 60 anos, crianças pequenas e gestantes. Em todo o estado, já foram aplicadas mais de 3 milhões de doses da vacina, mas a cobertura no grupo prioritário cresce de forma lenta e preocupa especialistas, já que a influenza pode causar complicações graves e até mortes. A vacinação contra a gripe no estado começou em abril desse ano e vai até janeiro de 2026. Até o momento, foram aplicadas mais de 3 milhões de doses, sendo mais de 1 milhão destinadas ao público-alvo. Aqui em Petrópolis, até o momento, foram aplicadas mais de 83 mil doses da vacina contra a influenza. Além disso, a cobertura total do grupo prioritário está em 48,98%,
também abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde. Lembrando que a campanha de vacinação contra a gripe vai até janeiro de 2026 e está disponível de graça em todos os municípios do estado, viu? Tá sobrando vacina da gripe. Pois é, e a gente continua nesse assunto porque o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, mostra que os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam em crescimento em algumas regiões do país, principalmente entre crianças. No estado do Rio, a situação também preocupa. Segundo o boletim da Fiocruz, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba apresentam crescimento da síndrome respiratória aguda grave. O levantamento mostra que os casos atingem principalmente crianças de até 14 anos. Os vírus mais presentes são o sincicial respiratório e o rinovírus. Tem sido causado pelos vírus sincicial respiratório e também pelo rinovírus, no caso das crianças até 2 anos de idade. E também pelo rinovírus apenas no caso das crianças e adolescentes de 2 até 14 anos. Já no Rio de Janeiro, os dados apontam sinais de aumento nos casos graves de Covid-19. Além disso, o estado está entre os 15 que estão com incidência da síndrome respiratória aguda grave nos níveis de alerta, risco ou alto risco. A vacina contra a Covid-19 é a principal forma de prevenção contra os casos graves e também óbitos pelo vírus. Os números aqui em Petrópolis também chamam a atenção. Só neste ano já foram confirmados 146 casos de Covid-19, 62 casos de influenza e 230 casos de vírus sincicial respiratório. Com mais de 400 notificações de vírus respiratórios neste ano no município, a recomendação é que os pais redobrem os cuidados com as crianças, especialmente as menores de 2 anos, que são mais vulneráveis às formas graves da doença, além de idosos com mais de 60 anos. Em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa em isolamento, evitando transmitir esses vírus para outras pessoas. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nos destaques lá da nossa página 16, porque hoje o nosso Correio Petropolitano, a nossa página referente ao que é a nossa região, está lá na 16, lá fala da série de notícias aí importantíssimas para a gente e a que estampa ali a principal notícia da página é do DEAN, né? Falando Exatamente. sobre... Estado sugere NIAN mais DEAN é cobrada em Petrópolis e essas propostas foram apresentadas durante a audiência ontem na 4ª Vara Cível e a gente traz essa notícia fresquinha para você porque a necessidade de uma delegacia da mulher em Petrópolis foi debatida ontem em audiência que reuniu autoridades locais, estaduais e representantes da sociedade civil. Especialistas destacaram que os equipamentos existentes, como o NIAN, ainda não atendem à demanda de mulheres vítimas de violência no município. Vamos ver. Uma audiência pública realizada nesta terça-feira, dia 19 de agosto, na 4ª Vara Cível de Petrópolis, discutiu a necessidade de implantação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a DEAN, no município. O encontro reuniu representantes da Defensoria Pública, OAB, Prefeitura, Conselho da Mulher, vereadores e órgãos estaduais. A discussão girou em torno de 2 propostas. De um lado, a OAB, entidades civis e a Defensoria Pública defendem a criação imediata de uma delegacia da mulher em Petrópolis. Do outro, o governo do estado defende a criação de um núcleo de atendimento à mulher, o NIAN. A Defensoria Pública defendeu que somente uma delegacia especializada garante investigação policial, proteção às vítimas e responsabilização dos agressores. De acordo com a defensora Thaís dos Santos, o Rio de Janeiro tem hoje um déficit na estrutura de proteção às mulheres. Já o governo do estado defendeu o NIAN. Segundo as representantes, o modelo já mostrou resultados em outras cidades e tem tratativas avançadas em parceria com o Tribunal de Justiça. É uma ação complexa que envolve 3 atores: Polícia Civil, Tribunal de Justiça e Prefeitura. Entidades locais, como a OAB e o Conselho da Mulher, reforçaram a cobrança por uma delegacia especializada. A vereadora Júlia Casamasso ressaltou que já existe uma lei estadual que permite a criação da DEAN em Petrópolis. Por fim, o prefeito Ingo Rames defendeu a instalação do NIAN como uma solução inicial que pode evoluir para uma delegacia especializada no futuro. Trouxeram a possibilidade de uma NIAN ser transformada em na DEAN, é isso? Não, porque como a gente não pode ter os dois, a NIAN, iniciaríamos com a NIAN,
E assim que... Iniciaríamos com a NIAN. NIAN. Assim que o Estado preciso tirar dúvida. tiver possibilidade orçamentária, nós estaremos a deixar de existir. Eu botei transformar entre aspas. O Ministério Público acompanhou a audiência, mas a promotora Vanessa Katz informou que a manifestação será feita por escrito nos autos. A decisão final sobre o caso será promulgada pelo juiz Jorge Martins somente após essa manifestação. Passou da hora de ter uma delegacia da mulher em Petrópolis, né? Pelo tamanho da cidade. Não só isso, os dados do ISP, né, que mostram que Petrópolis é uma das cidades mais violentas e com o maior número de agressão às mulheres aqui, né? E que mostrou realmente nos dados. as mulheres, elas têm que ter um local que elas tenham o acolhimento Que se sinta adequado. segura para ir lá fazer essa denúncia. Exatamente. E olha, tem resposta, viu? O Ministério Público acompanhou aí a audiência, mas, como diz na reportagem, a promotora Vanessa Katz mesmo, né? Informou que a manifestação será feita por escrito nos autos ali do processo. A decisão final sobre o caso será promulgada pelo juiz Jorge Martins, né? Já conhecido aqui da cidade, lá da 4ª Vara Civil, somente após a manifestação do Ministério Público, ou seja, vai ainda demorar um pouquinho para isso sair no total. Mas o fato é que realmente, como eu disse, como a Roberta reforçou, passou da hora de ter a delegacia. Passou da hora. Intervalinho agora? Exatamente. Gente, essas e outras notícias você acompanha, é claro, nas nossas redes sociais, tem o nosso site, tem o nosso Correio Petropolitano aqui na nossa região, Exato. apenas R$2. Você pode ir às bancas e ficar muito bem informado, né? Pegar o jornal, fazer aquela leitura, ler com calma. E a gente faz então agora um rápido intervalo. Na volta você vê que o governo do estado anuncia investimento de R$15 milhões no lançamento do Mundial de Ginástica Rítmica. Você vai ver também que o nosso Correio Esportivo traz aí todas as notícias do esporte da semana para você. Hoje é dia de Correio Esportivo. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e a gente começa esse segundo bloco falando de esporte, né? Bastante. Vamos ao nosso Correio Esportivo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje daremos destaque totalmente ao Campeonato Brasileiro, mais especificamente nos cariocas. E olha, gente, não tem como a gente começar falando de outro jogo, já que o Vasco goleou o Santos por 6-0 no Morumbi. Essa é a maior goleada da história do confronto, que tem 98 anos de idade. No fim da partida, Neymar deixou o gramado chorando bastante. O camisa 10 do Santos foi consolado pelo técnico rival, Fernando Diniz. Um resultado assim que eu acho que nem o torcedor vascaíno mais otimista que já passou pela terra imaginava. Exatamente, nem o mais otimista do Vasco, nem o mais pessimista do Santos, nem a pessoa que só estava pensando que não conhecia futebol e só botou um placar. Ninguém diria que esse jogo ia ser 6-0. Mas, ó, Toledo, antes da gente começar a falar sobre a atuação do Vasco, a atuação do Santos, a gente tem que falar de uma polêmica que aconteceu na partida. Ali com 35 segundos de jogo, o Hugo Moura, volante que está jogando de zagueiro no Vasco, deu uma sapatada na cara do Tiquinho Soares, tomou só um cartão amarelo, mas se tivesse sido expulso, estaria totalmente, uma situação completamente compreensível. Ele levanta muito o pé, foi uma situação bem estranha mesmo. Na minha visão também era um lance assim para vermelho, sem muitas dúvidas até. Exatamente. E é um resultado que, uma expulsão que poderia ter mudado o jogo, porque dá para ver que o Vasco não tomou conhecimento do Santos. Exatamente, mas aí é aquele negócio, não teve a expulsão, mas é aquele negócio, ninguém foi prejudicado. A gente pode dizer que não foi um jogador que foi expulso errado. Então, só ficaram os dois times jogando ali na igualdade. A gente teve um primeiro tempo bem parelho até, o Vasco conseguiu abrir o placar com o Piton, aí foi um belo gol, inclusive. Aí a gente também teve um pênalti anulado para o Santos, que realmente tinha sido um lance bem estranho, o jogador do Santos estava impedido. E foi com aquele tempo muito que estava... morno, né? Exatamente, e é muito do que vinha sendo o Vasco ultimamente. Apesar do gol, que teve uma efetividade, o Vasco teve ótimas chances e não estava conseguindo marcar. Marcou com o Piton, já estava um pouco melhor do que nos outros jogos. Aí no segundo tempo, a situação muda completamente e acontece o que ninguém estava esperando. Santos começa bem, perde 2 oportunidades inacreditáveis e depois, em 16 minutos, o Vasco fez 5 gols. Um troço inacreditável. Um momento assim que ninguém esperava. Todo mundo esperava um jogo mais equilibrado, igual estava sendo no primeiro tempo. Porque são dois times que não estão vindo tão bem nesse campeonato brasileiro, estão lá na parte de baixo, mas o Vasco fez um 6-0 que eu nunca vi na vida. Exatamente, eu diria, Toledo, que a gente vinha falando que o Vasco estava jogando bem nos últimos jogos e não estava sendo efetivo. Parece que todos os gols que o Vasco não tinha feito nas outras partidas, ele deixou para fazer nessa. Aí fez 6-0, uma atuação muito boa do time inteiro, a gente tem que destacar isso, principalmente do craque do time, Felipe Coutinho, que no primeiro tempo estava jogando bem, mas estava estava articulando o time, mas não estava aparecendo tanto.
no segundo tempo realmente foi uma partidaça dele e um dia de Neymar, quem brilhou foi o Coutinho. É isso que eu ia falar, foi um dos poucos confrontos assim entre Coutinho e Neymar em toda essa trajetória deles, são muito amigos, começaram juntos e brilharam juntos também pela seleção brasileira. Para mim foram uma das melhores duplas da seleção nos últimos tempos. E agora o Neymar sofreu também a pior derrota da carreira. Exatamente, Toledo. Você destacou, o Neymar sofreu a pior derrota da carreira. Nunca tinha sofrido mais do que 4-0 e sofreu 6 agora. E poderia ter sido mais. Surpreendentemente, a gente tem que destacar que o Vasco tirou o pé. Então, realmente é uma situação muito fora do comum. E tem que destacar também, Toledo, você falou que o Coutinho e o Neymar se encontraram poucas vezes na carreira. E o Neymar perdeu todas as vezes que enfrentou o Coutinho. Realmente, nesse confronto ali... paternidade. É uma paternidade e realmente impressionante. E os gols estão passando na tela por agora, Toledo. A gente tem que destacar também que só teve golaço nesse jogo. Até o gol de pênalti que teve, que foi o gol do Ryan, foi um pênalti muito bem batido, mas a gente tem que dar destaque aqui principalmente pro gol do David. Ele acerta um chutaço, um meio voleio ali impressionante sem sair do chão. É aquele que... Pegou ou vai na ser veia. Um golaço, ou vai ser um lance muito feio. Exatamente. E os gols do Coutinho e do Tietê, que são praticamente o mesmo gol. Parece que é um replay, uma jogada muito parecida com duas cavadinhas. Então, a gente tem que destacar, né, Toledo? O Vasco, que estava jogando bem e não estava conseguindo ser efetivo, foi muito efetivo nessa partida. E a gente espera que seja uma virada de chave, né? O torcedor vascaíno, sem dúvida nenhuma, espera que seja uma virada de chave e que o time continue jogando bem. E tomara que o Vasco continue sendo efetivo igual foi nesse jogo, né? Exatamente. E a gente tem que, só para finalizar, Toledo, tem que destacar. O jogo que o time mais foi efetivo foi praticamente o único jogo da temporada que o artilheiro do país não jogou. O Verratti estava suspenso. E como é que vai ser o time do Vasco? Resta a nós de acompanhar os próximos jogos e ver como é que vai ser. Outro que venceu fora de casa foi o Flamengo, que no segundo duelo da trilogia entre Flamengo e Internacional, o rubro-negro novamente levou a melhor e venceu por 3-1 em pleno Beira-Rio. O time de Felipe Luiz manteve a liderança da competição e agora chega embalado para o jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, diante dos gaúchos, também no Beira-Rio. Toledo, a gente tem que destacar aqui também uma outra ótima atuação de cariocas nessa rodada aqui. O Flamengo jogou muito bem contra o Internacional, um adversário muito difícil. Exatamente. O Internacional estava com um time reserva, misto, isso totalmente entendível, porque tem um jogo agora contra o Flamengo, igual eu falei, e assim, o Inter não tem um elenco tão cheio igual o Flamengo tem, porque o Flamengo foi com força máxima nesse jogo. Eu nem entendi, vou ser muito sincero, o Flamengo com tanta força para essa partida. Foi com os 5 ali do meio para frente, igual o torcedor pede. Samuel Lino, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro, Saul e também o Jorginho. Os 6, né? A gente tem que destacar realmente que foi uma escalação surpreendente do Felipe Luiz, principalmente levando em consideração a profundidade do elenco do Flamengo. O time reserva do Flamengo brigaria não de igual para igual, até podia ter a diferença de um jogador ou outro, mas disputaria com certeza com o time titular do Internacional e ainda assim, contra os reservas do Inter, quem jogaram foram os titulares do Flamengo. E a gente tem que ver se essa tática um pouco diferente vai ter algum impacto no jogo de quarta-feira também, né, Toledo? No próximo jogo da Libertadores, porque os jogadores, obviamente, estão mais cansados. Exatamente. O Flamengo foi com força máxima, na teoria. Era um jogo para se descansar, igual o Internacional fez, e mesmo assim teria muitas sobras assim, em questão de qualidade, em questão de elenco até para esse jogo, e para ir com força máxima na Libertadores. Eu acho que vai ser com força máxima nos dois jogos, igual o Jorge Jesus fazia, que não poupava nenhum jogador. Exatamente, eu ia destacar isso, eu acho que o Felipe Luiz está indo numa tática meio Jorge Jesus. Aquele negócio, se o jogador está disponível, vai com força máxima, vão para todos os jogos, porque assim também vai criando um ritmo muito bom dos jogadores, né, Toledo? A gente tem que destacar isso também, que aquela mudança do time sempre, é importante que o jogador fique mais descansado, mas se ele está sempre jogando, o ritmo dele fica melhor, ele está mais entendido com o jogo. E é claro, o Felipe Luiz, apesar de estar desde o ano passado no Flamengo, cada vez mais os jogadores vão entendendo o modo de jogar. Isso vai acontecendo durante anos com os jogadores, então pode ser uma tática que pode ser que dê certo pro Flamengo. Exatamente, foi a primeira vez que o Jorginho e Saul jogaram juntos, a torcida já estava pedindo isso, e muito importante porque às vezes a torcida cobra, por que eles não estão jogando juntos? E
sabe, tem que ter o treinamento para depois poder aplicar no jogo. Um jogo tão importante, o Flamengo é líder agora. Quais as suas expectativas para o jogo na Libertadores, também contra o Internacional? Olha, eu acho que o Flamengo é favorito, ganhou aqui no Rio de Janeiro de 1-0, mas eu diria que ainda é um confronto um pouco aberto. O Flamengo é favorito, tem tudo para passar, mas eu acho que a classificação, aquele negócio, se o Internacional se classificasse, fosse para o pênalti, ou o jogo for para pênalti, eu diria que não é um resultado tão surpreendente aí. Exatamente, eu penso totalmente igual. E qual que é o seu palpite? Eu diria que vai ser 1-0 do Flamengo também, repetindo o jogo do primeiro. Eu já acho um pouco diferente, vai ser 1-1, mas o Flamengo vai abrir o placar e depois o Internacional vai empatar e vai deixar um pouquinho mais difícil o jogo. Agora um carioca que perdeu foi o Botafogo, com a cabeça e vários titulares voltados para o jogo de quinta-feira contra a LDU pela Libertadores. Um Botafogo alternativo não conseguiu transformar o domínio e as boas chances que teve em gols, igual o Vasco. E assim, saiu derrotado para o Palmeiras por 1-0 no Newton Santos e segue longe do pelotão de frente no Brasileirão. Toledo, a gente tem que destacar que o Botafogo tá bem, o Botafogo tem um time bom, o Botafogo tem profundidade no elenco, mas ainda não está 100% engrenado. Exatamente. E esse confronto com o Palmeiras esse ano está sendo uma pedra no sapato para o Botafogo, né? Perdeu lá no Mundial, perdeu aqui também agora, então a situação do Botafogo está ficando complicada. Eu acho que o Botafogo já saiu um pouco da briga do título desse ano, já está bem distante, então acho que fica muito difícil repetir o feito do ano passado, mas ainda tem um ótimo time. Porém, jogos como esse mostram que o time não está 100% engrenado. Exatamente, está faltando uma certa constância, tanto de resultado quanto de futebol jogado. Exatamente, a gente tem que destacar, inclusive, a gente fez o nosso palpite do Flamengo, vamos fazer do Botafogo também, que o Botafogo vai jogar contra a LDU na altitude e só ganhou o primeiro jogo de 1-0. Então, ó, se eu acho que o jogo do Flamengo vai ser difícil, esse daqui vai ser muito mais, e vou falar, eu acho que a LDU vai passar. Você acha? Eu acho que vai ser um empate, um 0-0 muito sofrido. Assim, pro torcedor botafoguense, vai querer chorar, assim, de nervosismo assistindo. Vai ser um jogo inacreditável, assim, porque a LDU em casa, jogando na altitude, é algo que tem que saber jogar lá. Exatamente. E o Fluminense venceu no último sábado Fortaleza por 2-1. Germancano e Canóbio marcaram para o tricolor carioca, enquanto Breno Lopes diminuiu para o Lion. Com o resultado, a equipe treinada por Renato Gaúcho aparece em 8º lugar, com 27 pontos. Toledo, a gente tem que destacar aqui algo que a gente estava conversando em off, que o Fluminense vive uma situação parecida com o Botafogo. Muitas vezes oscila, não consegue manter aquela constância nos resultados. Porém, ainda está conseguindo umas atuações e uns resultados um pouco melhores que o Botafogo depois daquela sequência terrível que teve. Exatamente, depois que voltou do Mundial, estava com 4 derrotas seguidas, depois recuperou. Ganhou do América de Cali por 2-1 fora de casa, um resultado muito importante, vai decidir depois no Maracanã. E agora, no Brasileiro, pode estar dando uma engrenadinha, mas eu acho que termina também nessa faixa, nesse meio de tabela. Eu diria que o Fluminense é um time muito forte para as Copas. Eu acho que o Fluminense vai dar muito trabalho na Renato Copa Gaúcho do Brasil. Sempre foi assim. Exatamente, o técnico muito copeiro com o Grêmio. E agora vai jogar Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Eu acho que o Fluminense é um dos favoritos para as duas competições. Mas falando do brasileiro, o Fluminense teve uma ótima atuação contra o Fortaleza, apesar do 2-1. Até sair esse gol do Fortaleza, o Fluminense era muito superior no jogo, o Fluminense estava jogando muito bem, uma ótima atuação do ataque e do meio de campo. Porém, sofreu aquele golzinho, depois daquela pressão, algo natural do futebol. Acontece com todos os times. O próprio Flamengo sofreu uma pressãozinha do Internacional. Então, eu diria que foi uma ótima atuação do Fluminense, uma atuação realmente para dar uma tranquilizada na situação. O Fortaleza está mal nesse ano, mas ainda assim é um adversário muito complicado de se jogar. Todo mundo sabe, o Fortaleza é um time qualificado. Mas como a gente destacou também os palpites para as outras Copas, vamos falar da Sul-Americana também, né, Toledo? O Fluminense, na minha visão, é o time que encaminhou melhor essa classificação, porque vai jogar na semana no Maracanã, vai jogar contra a América de Cali, que é um time um pouco mais fraco, e jogando em casa a situação fica mais tranquila, né? Fez o mais difícil, assim, na minha visão, que foi até ganhar fora de casa. Claro, um time mais fraco, teve aquele lance de um gol contra inacreditável. Assim, já está bem encaminhado, acho que é 99% de chance do Fluminense passar. Claro, tudo pode acontecer. Eu acho que o Fluminense pode até golear esse jogo.
Vai ser uns 3 gols pra cima. Hoje vai ser uns 3-0. Eu também acho que vai ser um resultado parecido assim, mas é aquele negócio. Não pode entrar em campo achando que já ganhou o jogo. Exatamente. Sul-Americana, as competições aqui do nosso continente são muito complicadas, às vezes os resultados são muito surpreendentes. Então, todos os times realmente têm que entrar de olho aberto, porque às vezes a situação fica complicada e inesperada. Tudo pode acontecer. Exatamente. Gente, a gente tem que encerrar mais uma edição do nosso Correio Esportivo. E é claro, a gente se vê na próxima edição, trazendo tudo de bom e do melhor que acontece no esporte. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. Bom, continuando ainda no esporte, o governador Cláudio Castro recebeu na segunda-feira, dia 18, a comitiva do Mundial de Ginástica Rítmica no Palácio Laranjeiras, onde foi realizado o lançamento oficial da competição. O governo do estado anunciou o investimento aí de cerca de 15 milhões de reais para a competição aqui no estado. Vamos conferir. A competição vai acontecer entre os dias 20 e 24 de agosto, na Arena Carioca 2, na Barra da Tijuca, no Rio. Após 40 edições, esta será a primeira vez que o Mundial acontece na América do Sul. É a primeira vez na América do Sul. E o Rio de Janeiro precisava de um evento desse porte ser muito assertivo, porque, mais uma vez, a imagem do Rio indo para o mundo inteiro. O torneio vai reunir 78 nações, sendo 18 das Américas, e vai superar a marca anterior do Mundial de 2023, que contou com 62 países. Na ocasião, a competição aconteceu em Valência, na Espanha. A composição dos grupos e a ordem de apresentações foram definidas em um torneio realizado online. O Brasil competirá no grupo 2 do individual e no grupo 1 em conjunto. Os ingressos para o público estão disponíveis no site ingresse.com. E problemas com a malha rodoviária e o elevado índice de roubos nas estradas são os maiores desafios enfrentados pelo transporte de cargas no país. Em 2024, dados do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública indicam que o país registrou, em média, 27 roubos de cargas por dia. O roubo de cargas no Brasil vem sendo grande fonte de receita para as quadrilhas especializadas. De acordo com o relatório de análise de roubo de cargas, os ataques cresceram 24,8% no primeiro semestre deste ano. Dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logísticas indicam que em 2024 foram contabilizados 10.478 roubos de carga no país, com prejuízos estimados em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Investimentos adicionais em segurança e tecnologia, atrasos nas entregas e necessidades de rotas mais longas para evitar áreas de risco comprometem toda a cadeia logística. Essas medidas elevam os custos repassados ao consumidor final e reduzem a competitividade dos produtos brasileiros no mercado. Desde 2023, com a promulgação da Lei 14.599, a contratação dos seguros de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, o de responsabilidade civil do transportador rodoviário por desaparecimento de carga e o de responsabilidade civil de veículo é obrigatória, o que tem impacto na procura pelos produtos de seguros. Nos primeiros 5 meses deste ano, de acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras, a arrecadação do RCDC cresceu 8,1%, alcançando 570 milhões de reais, enquanto as indenizações subiram 12,4%, totalizando 239 milhões de reais. Já o RCTRC avançou 1,5%, somando 721 milhões de reais em prêmios, com pagamentos de até quase 520 milhões de reais, uma alta de 5,2%. O cenário deve ganhar novo impulso com uma nova portaria que foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres no dia 11 de agosto. A norma prevê a suspensão do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, o RNTRC, para empresas que não comprovem a contratação dos seguros exigidos. Pois é, e a gente vai ver depois do intervalo que Petrópolis cria ferramenta para a população acompanhar exames e consultas. Olha, a gente vê a situação da matéria depois, daqui a pouquinho, sobre o Crazy Park, a gente fala sobre esse assunto, traz mais, exatamente, teve outra audiência, a gente volta já com esses e outros assuntos, viu? Minha mãe
mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Voltamos. E voltamos já com a situação do Crazy Park. Teve uma audiência realizada na terça-feira, ou seja, ontem, lá na 4ª Vara Civil, também aqui de Petrópolis, que colocou em debate o descumprimento de decisão judicial que interdita o parque, o Crazy Park. Durante a reunião, dono do brinquedo aí, Crazy Dance, Luiz Carlos Gomes, admitiu que nunca recebeu vistoria técnica de engenheiro. Olha só. Olha só. A audiência foi convocada após guardas civis municipais flagrarem o brinquedo Crazy Dance em funcionamento no último dia 15 de agosto, mesmo após a Justiça ter interditado o parque e a Prefeitura ter cassado o alvará. Segundo os agentes da Guarda Civil, o equipamento estava ligado quando eles chegaram ao Parque Municipal Prefeito Paulo Hatch, em Itaipava. Luiz Carlos alegou que teria ligado o brinquedo rapidamente para verificar um problema após reparar no fio que soltava faíscas, afirmando acreditar que a decisão judicial proibia apenas o funcionamento comercial do parque. Por ele ser meu e eu preocupado de ter aferido alguma coisa, eu tomei a liberdade de ir lá e ligar ele. Mas assim, ligou, rodou, eu desliguei na hora. Foi aonde que os guardas municipais viram e vieram e me levaram para a delegacia. Ao juízo, Luiz Carlos Gomes também reconheceu que nunca recebeu visita de engenheiro para manutenção ou vistoria técnica. Afirmou que os engenheiros que assinam anotações de responsabilidade técnica, as ARTs, em eventos não realizam vistorias físicas, mas assumem responsabilidade de confiança. Mesmo que o brinquedo não tenha sido o que ocasionou o acidente fatal em maio deste ano, a declaração chama atenção, porque a legislação exige que esses aparelhos tenham acompanhamento de profissionais habilitados. Vossa Excelência, eu não tenho uma qualificação, tipo um diploma que venha, mas eu tenho esse brinquedo há 20 anos e cuido dele, sou eu que dou manutenção, eu que entro, eu que desmonto, eu que mexo, eu que gasto. O senhor Célio, o Crazy Park exige do senhor um controle de qualidade deste documento, desse aparelho? Olha para mim aqui só. Não, ele exigir papel, tipo, tá aqui, ser minha coisa, não. Exige na minha responsabilidade. Ele não pede. E aos outros ele pede, o senhor sabe, não? Não sei, aí eu não sei. Ao senhor nunca pediu? Nunca pediu, Nesses porque 9 meses? Ele confia no meu trabalho. Durante a audiência, a promotora Vanessa Katz destacou que qualquer movimentação nos brinquedos configura descumprimento judicial. Ela ressaltou que a decisão liminar já determinava a proibição de funcionamento para preservar a perícia. Diante do que foi exposto,
a promotora solicitou ao juiz a aplicação de sanções já previstas, incluindo multa de R$1 milhão pelo descumprimento da ordem, desocupação imediata do parque, quebra de sigilos fiscal e bancário dos réus e avaliação da Defesa Civil sobre a necessidade de corte da energia elétrica para impedir riscos. Pois é, e procurado pela imprensa, Giuliano Vettori, advogado do Crazy Park, apenas informou que, abre aspas, vamos aguardar a decisão para nos manifestar, fecha aspas. Que coisa. E agora a gente troca de assunto porque a Câmara dos Vereadores de Petrópolis, vem aqui na fechada? A Câmara de Vereadores de Petrópolis aprovou um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes da cidade. Esse projeto de lei aborda um tema de grande importância e que ganhou muita repercussão recentemente, após a publicação de um vídeo do influenciador Felca. Um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes foi aprovado no dia 13 de agosto pela Câmara Legislativa de Petrópolis. Segundo o autor do projeto, o vereador Wesley Barreto, a iniciativa busca proteger a integridade e o desenvolvimento integral desse público. E esse programa ele estabelece políticas públicas, regulamenta ações aqui em nosso município para a gente prevenir esses malefícios, né? Começando por alguns eixos que esse projeto estabelece. Primeiro, o trabalho de conscientização, de educação da população, da sociedade civil. O programa vai ser estruturado com campanhas permanentes direcionadas a famílias, escolas, instituições comunitárias e a sociedade em geral. Formação e capacitação de profissionais de educação, saúde, assistência social e segurança pública para identificação e combate a práticas de sexualização precoce. Esses profissionais precisam entender de que forma que eles podem combater, prevenir, realizar o trabalho de enfrentamento ao abuso contra as nossas crianças, erotização, adultização, todos esses malefícios que vêm para afligir e assolar a nossa criançada. Ele ainda aponta que no texto está incluída a criação da Semana Municipal de Conscientização e Proteção contra a Sexualização Precoce. Para quem não sabe do que se trata, sexualização precoce é definida como qualquer estímulo, indução ou exposição de crianças e adolescentes a imagens, comportamentos, mensagens ou conteúdos de natureza sexual que extrapolem sua capacidade emocional, psicológica, cognitiva ou física de compreensão, em conformidade com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E a gente sabe que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante esses direitos para as nossas crianças, né? A sua infância resguardada, a inocência das nossas crianças, porém o projeto de lei municipal ele vem para regulamentar isso a nível município e também a gente reforçar essa luta, porque quanto mais mecanismos de combate e enfrentamento nós tivermos, é melhor para a sociedade. O vereador destaca que esse assunto ganhou grande repercussão recente, após a publicação de um vídeo feito no YouTube pelo influenciador Felca, que denuncia casos de adultização. Essa denúncia foi importante para poder demonstrar isso para toda a sociedade, algo que ocorre no Brasil e a gente precisa enfrentar, porém é uma luta que já vem de anos aí através do nosso trabalho. O tema foi assunto de uma audiência pública realizada na cidade durante o mês de maio deste ano. No evento estiveram presentes membros das Polícias Civil e Militar, Conselho Tutelar, Judiciário, entre outros órgãos do Poder Público Municipal. Diversos órgãos ali na audiência pública discutindo um único só assunto, que era o bem para as nossas crianças e adolescentes, e é claro que esse tema entrou em pauta também, que foi ali a luta e o enfrentamento à adultização e à sexualização de crianças e adolescentes. Agora a gente muda de assunto, fala de educação, porque a Prefeitura de Petrópolis nomeou 260 profissionais aprovados no concurso público da educação. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial ontem, terça-feira, e fazem parte do planejamento aí de gestão voltado ao atendimento das demandas pedagógicas e administrativas da rede. Quem vai trazer as informações para a gente, Roberto? Pois é o Gabriel Toledo, que está ao vivo e conversa com a gente. Bom dia, Toledo. Bom Fala dia, pra Toledo. gente quais as informações que você tem sobre esse chamamento dos concursados aqui em Petrópolis. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberto. Então, foram chamados professores de anos iniciais da educação básica, professores de matemática, português, educação física e geografia, além de secretários de escola e educadores infantis.
Segundo o prefeito Lindo Rames, esses profissionais foram convocados ao longo de 2024 e não havia vagas previstas para a posse. Por isso foi necessária uma alteração no quadro de profissionais da educação para que esses profissionais fossem convocados. Com essa nova nomeação, a Prefeitura dá continuidade ao cronograma de chamadas do concurso da educação. Além da posse desses profissionais, fechando as convocações realizadas em 2024, a Prefeitura elaborou um novo cronograma de convocações para o segundo semestre deste ano, que vai até o início de 2026. Vão ser convocados profissionais quinzenalmente até o mês de março. No dia 1º de setembro, iniciam as atividades desses profissionais que foram convocados ontem e as convocações seguem até o dia 5 de março de 2026. Todo esse cronograma, é claro, você encontra no nosso site, no correiopetropolitano.com.br. Jorge Roberto, eu volto com vocês. Obrigado, Toledo, pelas informações. Bom dia de trabalho para você. É isso, mais professor na rede pública, né? Bom trabalho, Toledo. Bom dia. E agora a gente troca de assunto porque a Prefeitura de Petrópolis criou uma nova ferramenta que vai ajudar quem é atendido pelo SUS. A partir de agora, o paciente que deu entrada em um pedido de consulta ou exame no sistema da rede municipal vai poder acompanhar o andamento do pedido pela internet em tempo real. Que bom, hein? Muito boa essa ferramenta. Vamos conferir. O acesso para a nova ferramenta é feito através do site da Secretaria de Saúde pelo celular ou computador. Basta clicar em Minha Solicitação e em seguida em Consultar Solicitação e digitar o número impresso no protocolo do agendamento. Se a consulta ou exame estiver agendado, o paciente vai visualizar o procedimento, a data, a hora e o local do agendamento. Caso ainda não tenha sido agendada, o sistema informa, aguardando agendamento. Se o pedido estiver expirado, cancelado ou desagendado, o paciente recebe uma mensagem para procurar a unidade de saúde onde deu entrada para regularizar a situação. Segundo dados da Central de Regulação da Secretaria de Saúde, em média 40% dos contatos feitos com os pacientes não são bem-sucedidos, por mudança de número de telefone ou não atendimento da ligação. Desta forma, caso o paciente identifique um problema na solicitação, pode procurar a unidade de saúde para atualizar os dados e reinserir o pedido no sistema, para evitar assim o atraso no atendimento de saúde. Pois é, olha só, antes da gente falar de tempo e outras mudanças que estão ocorrendo, deixa eu te falar que às 8h15 da manhã, a Defesa Civil aqui de Petrópolis, vou pegar aqui o celular, emitiu um alerta SMS de ocorrência aqui de ventos moderados a ocasionalmente fortes na manhã e tarde dessa terça-feira, 20/8, em Petrópolis. Evite áreas abertas, fique longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos. Alerta aqui a Defesa Civil. Qualquer coisa, ligar para o número 40199, recebe aí os alertas também da Defesa Civil. Fiquem atentos, então esse alerta está emitido para você ficar muito atento aqui. Bom, após a sequência de dias frios, Petrópolis vai passar uma onda de calor a partir dessa quarta-feira. Exatamente. Hoje já está mais calorzinho. Na quinta-feira as temperaturas podem chegar até, olha só, 30 graus. Vamos conferir a reportagem. Mesmo durante o inverno, as temperaturas podem subir nesta semana em Petrópolis. Segundo o Instituto Brasileiro de Meteorologia, as temperaturas sobem a partir desta quarta-feira. A tendência no decorrer do dia, principalmente a partir de meados da semana, é de elevação gradual das temperaturas, principalmente das temperaturas máximas. Após semanas de frio intenso, as temperaturas registraram um aumento em Petrópolis nesta segunda-feira. Segundo a meteorologista do INMET, o tempo deve seguir firme, sem previsão de chuva. A notícia agradou aqueles que gostam do calor. Bom que seria chegasse logo, né? Porque tá muito frio, vai esquentar bem, vai fazer uma diferença, mas só que não por muito tempo, né? Eu espero que faça um calor mesmo, porque eu amo o calor. Para a dona de casa Laresca, a notícia é boa, principalmente para manter a saúde em dia. Pra gente que é petropolitano vai ser muito bom, pois a gente está sofrendo muito com uma onda de pneumonia para as crianças menores. Passar bastante repelente também, que com essa onda de calor os mosquitos da dengue, esses mosquitos todos adoram, né? E para se manter saudável durante o calor, muitos cuidados devem ser tomados. Muita água, entendeu? Suco,
entendeu? Banhozinho morninho, nada de banho muito quente. Durante o calor é beber muita água, bastante água e roupa leve, né? Começamos mais uma previsão do tempo e a temperatura começa a passar por uma ligeira elevação durante esta quarta-feira, viu? Olha só, o dia em Nova Friburgo, por exemplo, será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre mínima de 10 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência. A quarta-feira será de sol entre nuvens e períodos de céu nublado que seguem até a noite. Os termômetros podem variar entre mínima de 12 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, o dia também será de sol, com períodos de céu nublado e nuvens que seguem até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 22 graus e não há possibilidade de chuva para a região. Já em Paraíba do Sul, vai estar um pouco mais quente, com variação entre mínima de 14 e máxima de 26 graus Celsius. O dia será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol. À noite também com muitas nuvens e sem chuva. E para finalizar, em Três Rios, a previsão também é de muitas nuvens no céu, com aberturas de sol. As temperaturas estarão como Paraíba do Sul, variando entre mínima de 14 e máxima de 26 graus Celsius. Bem, mais uma previsão finalizada. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Tá aí, pessoal, nossa previsão para hoje. É claro, amanhã, 7h30, a gente está de volta com muita informação. Fica ligado aqui na tela da TVC, viu? Ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.